boca na caveira! Fala, minha galera! Galera, seja bem-vindo ao canal do Tom Teoria na Prática. Eletricidade predial e residencial. Hoje a gente vai tratar de esquemas de aterramento e suas aplicações. Videoaula de número 12. Galera, eu quero só lembrar para ti, você que está chegando agora, você que está vendo esse vídeo solto, é importante você ver a videoaula número 11, que é aí dar continuidade a esse assunto, beleza? Lá na videoaula de número 11, a gente vai tratar das siglas TN, TT e T. O que significa isso? Então, essa sigla do esquema de aterramento, lá a gente trata especificamente disso. Aqui a gente vai tratar dos esquemas de aterramento e a sua aplicação, de que forma se dá numa instalação. Beleza? Então, vamos lá. Videoaula de número 12. Eu tenho aqui o primeiro esquema, o esquema TNS. O que diz o esquema TNS? Que o condutor de neutro e proteção são distintos, são diferentes. Então, olha só, você tem aqui um eletrodo de aterramento e no mesmo eletrodo você tem o neutro aqui conectado e você tem um condutor de proteção também conectado, indo para dentro da instalação da casa. Agora, na mesma barra de terra, na mesma haste de aterramento. Então, olha só, você tem um neutro aqui ligado na massa, pode ser uma geladeira, pode ser um freezer, um equipamento lá eletrodoméstico. E também você tem o proteção, olha só, descendo aqui para a massa. Eu quero lembrar também vocês que esses símbolos aqui, ó, é o símbolo de aterramento, símbolo de neutro. Então, eu tenho uma videoaula na nossa playlist só falando de simbologia. Você pode procurar aí no canal do Tom, Teoria na Prática, que você vai encontrar. Pessoal, esse esquema, na minha opinião, é o mais seguro, é o TNS. Então ele é recomendado aí para instalações de informática, instalações de eletrônica. Por quê? Porque dá uma segurança maior por equipamento. Beleza, galera? Então esse esquema é o que eu considero mais seguro. Embora a gente usa muito aqui o TT, que a gente vai falar logo mais à frente um pouco. Então é interessante esse esquema, ele protege de verdade. Tem a probabilidade de falha bem menor do que os outros esquemas. E lembrando que hoje nos Estados Unidos é utilizado esse esquema. Então, outrora era muito utilizado o TT. Então, só que foi observado que estava tendo perda muito de equipamento quando tinha aí descarga atmosférica, relâmpago, o próprio raio. Então, observou-se que o TNS oferece mais segurança para os equipamentos e para o circuito de uma forma geral. Beleza? Aqui a gente tem o segundo esquema, o TNC. Aqui o que diz o TNC? Que os condutores de neutro e de proteção são combinados, galera, em um único condutor, formando o PEN, que é o PE de proteção e o N de neutro. Galera, olha só, os condutores, as funções são comungadas em um mesmo condutor. Olha só, você tem aqui o T de proteção simbolizando e tem a bolinha aqui, ó. Quando você vê esse símbolo dessa forma, é o PEN. Você vai ter o que? O neutro e o terra no mesmo condutor. Então você tem uma haste aqui e você usa o neutro como esse condutor como neutro e como terra também. Esse esquema aqui, ele não é perigoso, ele é extremamente perigoso. Eu não recomendo isso aqui. Então, esse esquema aqui é muito perigoso pelo fato do neutro e do terra comungar o mesmo condutor. Aí quem diz, mas economiza condutor. Que economia absurda é essa que você coloca em risco o circuito? Olha só, você tem o proteção aqui e você tem um neutro aqui. Aí digamos que esse condutor, por uma falha, ele desconecta aqui dessa emenda ou rompe aqui no meio do eletroduto. Está rompido. Olha só, o terra vai jogar energia para a massa, para a carcaça. E ao invés de proteger, na verdade, agora ele vai dar choque nas pessoas. Você consegue entender como esse circuito aí, ele é perigoso? Esse tipo de ligação para instalação fixas, os condutores não poderá ser inferior a 10 milímetros quadrados. Por quê? Justamente pelo fato deles ter aqui a função cumulativa. Então você tem neutro e terra, como foi dito, comungando o mesmo condutor. E outra questão interessante, é um esquema perigoso, como eu falei, e também o DR não funciona nesse tipo de circuito, nesse tipo de esquema. Por quê? Porque o neutro vai estar fazendo, a proteção vai estar fazendo a função também do neutro, ou vice-versa. Então o DR não vai funcionar nesse circuito, nesse esquema, porque o DR funciona com fuga de corrente. Se tem o mesmo condutor
para terra e neutro, você consegue entender que o DR vai enxergar como fuga de corrente e vai desarmar, então ele não vai funcionar nesse esquema. Outra coisa também interessante, que é proibido aí para instalações com altos riscos de incêndio e explosão. Então esse cara aqui oferece aí um ambiente que, por exemplo, uma indústria ali, de envasamento de gás, por exemplo, uma indústria que trabalha lá com questões de fogos de artifício, ele não, nem pensar em ter esse tipo de esquema. Por quê? Porque ele é proibido para esse tipo de estabelecimento. Beleza? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! O próximo esquema é o TNCS, ou seja, você vai ter o TNC e o TNS em um mesmo esquema. Então, o que diz esse esquema TNS? Que o condutor de neutro e proteção são combinados em uma parte da instalação e separados em outra parte. Então, eles são combinados em uma parte da instalação e, olha só, e separado em uma outra parte. Então você tem aqui o eletrodo de aterramento, você tem aqui a função neutro e terra aqui passando, e aqui olha só, você utiliza um condutor para neutro e da mesma fonte aqui você pega um condutor para aterramento. Só que em determinado ponto do circuito ele bifurca, então você vai ter o condutor só para neutro aqui passando e um condutor só para proteção. Isso vai acontecer muito em quadro de distribuição. Você vai ter lá fora o condutor e você vai ter aqui o aterramento funcional, então você vai ter o neutro aterrado, você vai puxar esse condutor aqui para a instalação, vai usar ele em algum determinado ponto da rede, da casa, e aqui nesse ponto, dentro do quadro de distribuição, o que vai acontecer? Ele vai bifurcar. Então você vai ter o condutor de neutro separado e o condutor de terra separado. Beleza? Então esse aí é um outro tipo de esquema, o TNS. O TT, galera, esse esquema TT, esse aqui que é utilizado aqui no estado da Bahia, eu sei que em Rio Grande do Sul também é utilizado, na maioria dos estados do nosso país, você vai ver esse esquema TT para as residências. Eu quero lembrar também que esses esquemas, galera, não é todos que é para residência, tem esquema que é somente para o setor industrial, beleza? Esse é o esquema TT. O que diz o esquema TT? Possui o neutro diretamente aterrado, estando as massas da instalação ligadas a um eletrodo de aterramento independente do eletrodo de aterramento do neutro. Então você tem aqui, ó, olha só, aterramentos independente do eletrodo do neutro. Olha só, você tem um eletrodo para o aterramento, para o neutro, que é o aterramento funcional, e você vai ter o aterramento de proteção, que esse sim eu vou ligar nas massas das casas, dos equipamentos. Olha só, tá vendo? E aqui, ó, também você observa essa questão. Você tem aqui o eletrodo para o neutro e você tem um eletrodo aqui só para proteção. Esse aí é o esquema TT, que é utilizado hoje aí nas nossas casas. Beleza? Ou deveria, né? Aqui é o esquema IT. Esse esquema IT, galera, o que diz ele? O neutro é isolado da terra ou conectado através de uma inserção de uma impedância de valor elevado. O que é uma impedância? Uma resistência, beleza? As massas são aterradas em eletrodos de aterramento diferentes do eletrodo de aterramento de alimentação. Então, olha só, nesse esquema, ou você não tem um neutro aterrado, ele passa direto, tá vendo? Você não tem ele aterrado e você tem um aterramento de proteção para as massas. Ou você vai ter o neutro aterrado, só que vai existir entre o eletrodo e o neutro uma impedância elétrica, uma resistência. Então, esse esquema aqui, galera, você vai encontrar muito em hospitais, em locais assim que você não pode ter falha na rede elétrica. Então, indústrias, hospitais. Agora, um detalhe, exige uma manutenção especializada. Então, não é qualquer um que vai fazer manutenção nesse esquema, porque exige bastante conhecimento e esmero no que se está fazendo. Então, isso aqui é para evitar, por exemplo, o paciente está numa maca, num equipamento lá, numa sala, numa UTI, num CTI. Imagine aí faltar energia. Ah, mas tem gerador, mas tem problema de queda de energia. Então, esse cara aqui
tanto na questão da fuga de corrente, ele vai diminuir o pacote de elétrons naquela massa que poderá estar energizada, e assim tanto o paciente como o médico não sofrendo descarga elétrica e também os equipamentos não sofrendo danificações. Então esse esquema IT aqui é muito utilizado nesses estabelecimentos, galera. Pessoal, olha só. Para o nosso trabalho não ficar muito longo, o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar aqui essa atividade. Na próxima videoaula de número 13, a gente vai trabalhar sobre tipos de disjuntores, a função dos disjuntores, o que é um disjuntor, para que serve, a importância desse disjuntor. Então a gente vai estar trabalhando também e falando das questões de curvas de ruptura dos disjuntores. O que é a gente vê aqui, né? Muitas vezes vem aqui, ó, C25, o que é isso? O que isso quer dizer? 25 amperes, mas esse C quer dizer o quê? Então a gente vai trabalhar essas questões, beleza? Se você gostou do material, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Eu quero agradecer vocês que vem acompanhando. Você que é estudante aí de engenharia elétrica, você que é estudante de eletrotécnica, você que está estudando ali curso profissionalizante e você que já é profissional da elétrica. Muito obrigado pelo carinho, um forte abraço e até a próxima.